Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. De facto, Senhor Ministro, os doentes do país têm vindo a assistir a uma degradação progressiva da qualidade dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde e o Senhor Ministro esta semana veio definir que o Senhor Ministro das Finanças é o inimigo público número 1 contra a saúde em Portugal. E, se não vejamos, quando vemos a falta crescente de condições de trabalho básico, desde Santarém a Faro, do São João ao Dona Estefânia, percebemos que o Ministro das Finanças é o responsável. Quando os médicos dizem que não existem condições mínimas e têm que assumir documentos de exclusão de responsabilidade disciplinar, no qual dizem que não estão capazes de prestar os melhores cuidados de saúde que os doentes precisam, a culpa é do Ministro das Finanças. Aumentam, ao contrário do que diz o Sr. Ministro, os tempos de espera de consultas, os tempos de espera de cirurgias, os tempos de espera para exames complementares de diagnóstico, a culpa é do Ministro das Finanças. Os recursos humanos, tão necessários que são, que continuam a esperar para entrar e que ainda agora os 700 médicos especialistas tiveram que esperar um ano para conseguir ter colocação, a culpa é de quem? É do Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro negociou com o Sindicato dos Enfermeiros, prometendo uma remuneração complementar aos enfermeiros especialistas e não cumpriu a promessa, culpabilizando mais uma vez quem? O Sr. Ministro das Finanças. Os hospitais são incapazes de fazer face perante as dívidas e são incapazes de fazer investimentos fruto das cativações. De quem? Do Sr. Ministro das Finanças. E os contratos de 35 horas tão prometidas 2016, 2017, agora em 2018 é que é. De quem é a culpa? É do Sr. Ministro das Finanças. Sr. Ministro, gostaria de perceber, e faço esta pergunta olhos nos olhos, o que é que o Sr. Ministro tem defendido dentro do Conselho de Ministros, qual tem sido a posição do Ministério das Finanças e já agora qual tem sido a posição do Primeiro-Ministro António Costa perante os bloqueios sucessivos do Ministro das Finanças ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde para responder. Faz favor. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, percebi bem o exercício que procurou fazer de repetir uma coisa que não é verdade 10 vezes para ver se ela se transformava em verdadeira, mas eu vou-lhe explicar, Sr. Deputado, como é que funciona o Conselho de Ministros, o Governo e a relação entre os ministros. É assim, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, mais 800 milhões afetos à saúde em transferências correntes que em 2015. Não é pouco, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, face àquilo que tinha sido a redução abrupta de 1.000 milhões no período anterior. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, mais 7.500 profissionais. Não é pouco, Sr. Deputado. Mais atividade assistencial, mais inovação terapêutica que vale muitos milhões de euros, Sr. Deputado, e que no tempo do Governo que o Sr. apoiou anterior estava toda metida na gaveta. Não fora apenas a situação da hepatite C nesta Casa e nem essa teria sido libertada. E, Sr. Deputado, numa área que o senhor conhece muito bem, nesse período final de tempo, de 2015, 5.000 doentes sob 5.000 tratamentos autorizados, hoje quase 19.000. É aí que está de facto, a capacidade resolutiva da saúde no Conselho de Ministros. Sr. Deputado, e agora façamos um exercício que é um exercício de realidade e não de ficção. O Sr. Deputado, dentro daquilo que é a linha geral do seu partido, vem repetidamente pintar um quadro que é o quadro que lhe convém pintar. Sr. Deputado, vá ver cada um dos hospitais do país, se quiser até podemos ir os dois, tenho todo gosto nisso. Vá ver, podemos combinar agora no fim, se quiser. Vá ver, em todos os hospitais do país, Sr. Deputado, estão em curso ou estão autorizados processos de investimento. E o Sr. Deputado vem falar aqui de Santarém. Olha as obras do Bloco Operatório de Santarém. Lembre-se, Sr. Deputado, vá ver os livros, vá ver os registros de 2011-2015. Algarve está neste momento a executar 5,5 milhões de euros em investimento. Mas podemos percorrer o país e podemos ir ver. Se me disser se efetivamente nós gostaríamos de ter essas obras e esse investimento todo concluído hoje, claro que gostaríamos, mas ele está a ser realizado para que os profissionais tenham mais condições de trabalho e tenham maior capacidade de resolutividade. Finalmente, esta ideia de que eu culpo o Ministro das Finanças, mas onde é que o Sr. Deputado ouviu eu culpar o Ministro das Finanças de alguma coisa? Ao contrário, Sr. Deputado,
eu tenho dito sempre que a relação entre o Ministério da Saúde e das Finanças é exemplar. Agora, quando confrontado na quarta-feira com uma pergunta muito simples, o que é que faltava para o concurso? Eu disse a verdade, faltava uma assinatura, sabe porquê? Porque o Sr. Ministro das Finanças estava em Bruxelas e chegou na quarta-feira à tarde. Então repare, eu respondi a um facto. Na próxima semana, aí estará o concurso. Tem que fazer melhor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem que fazer melhor para procurar, de facto, encontrar, se me permite, tem que fazer melhor para procurar uma narrativa inovadora, que seja essa narrativa de inventar uma desgraça onde ela não existe, escondendo aquilo que é a responsabilidade sua também, porque também nessa altura estava em funções relativamente àquilo e ao estado em que os senhores deixaram aquilo que nós hoje estamos a tentar reabilitar. Muito obrigado. Tem a palavra para a réplica o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, já percebemos, o Sr. Ministro Mário Centeno, no último ano, nos últimos 10 meses que os médicos estiveram à espera, esteve em Bruxelas. Está preocupado com Bruxelas, não está preocupado com Portugal e muito menos com o Serviço Nacional de Saúde. E o Sr. Ministro vem aqui falar em Santarém. Posso lembrar também o IPO de Lisboa. Tiveram 2 anos à espera quando havia uma verba cabimentada para todas essas obras desde 2015. Depois vem-me falar no Orçamento de Estado para a Saúde, que tem o valor menor face ao PIB da última década. O país a crescer, mas o Governo a desinvestir na saúde. Olha, o que fica muito claro, Sr. Ministro, o que fica muito claro, Sr. Ministro, e o que fica muito claro neste debate, envolvidos mais de 2 anos de gestão deste Governo, é que quem manda na saúde não é o Sr. Ministro da Saúde, quem manda na saúde é o Sr. Ministro das Finanças. E por isso, Sr. Ministro, no escrupuloso cumprimento daquilo que é a nossa missão enquanto deputados da Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do PSD entregará ainda hoje um requerimento a chamar o Sr. Ministro das Finanças à Comissão de Saúde para que responda perante os deputados e perante o país porque é que anda a bloquear sucessivamente os investimentos tão necessários na saúde e que têm prejudicado diariamente a vida de milhões de portugueses, de milhões de doentes do nosso país. Muito obrigado. Tem a palavra para a resposta o Sr. Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Faz favor. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, seria bom que os exercícios de contabilidade pública e de análise sobre a relação da despesa pública com a saúde fossem feitas com um pouco mais de rigor. Com o PIB com que os senhores deixaram o país, qualquer fragmento de despesa pública chegava para fazer a saúde. O vosso problema, sabe qual é? Sabe qual é o vosso problema? É que nós hoje temos a maior despesa pública em saúde dos últimos 6 anos. E também temos, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o melhor PIB, e é isso que vos dói. O que vos dói, efetivamente, é que os senhores patifaram a economia, os senhores patifaram o emprego, os senhores deixaram as pessoas a viver em condições deploráveis, com condições e com implicações da saúde que o senhor, enquanto médico, conhece. E então agora fazemos de conta que os senhores não tinham um PIBzinho, um PIB que deixou o país de rastos. Nós estamos a fazer o que nos compete. Temos o maior volume de despesa pública do país. E agora fazemos aqui um malabarismo contabilístico, dizendo que, afinal, como o PIB está a crescer, a despesa não chega. Muito obrigado.